Amém. Bom dia, meus queridos irmãos. Bom dia, pastor. Bom dia a todos. Queridos, vamos começar então, pontualmente 10h30, como nós temos feito. Nossa aula, então, deverá ir até no máximo aí 11h05, 11h10. Vamos começar então com uma palavra de oração. Amém, irmãos? Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, ó Pai. Senhor, nós queremos agora, ó Pai, entregar as nossas vidas diante do Teu altar. Pedir, Senhor, que o Senhor sonde o mais profundo do nosso ser, da nossa mente, da nossa alma, do nosso espírito, Senhor, do nosso coração. E que a Tua palavra hoje, Senhor, que não volta vazia, transforme a nossa vida, Senhor. Que ela encontre um terreno onde ela possa realmente germinar e frutificar, Senhor. Somente o Senhor, ó Pai, pode transformar a nossa vida, ó Deus, através do Teu Santo Espírito. Por isso agora colocamos todas as demandas que nós temos, Senhor. Tudo aquilo que está nos incomodando, tudo aquilo que está doendo, tudo aquilo que possa estar perturbando, colocamos tudo a isso, depositamos agora tudo isso diante do Teu altar, nos Teus pés, Senhor. Queremos ser agora canais livres para que o Senhor possa agir, ó Pai, para que nós possamos receber o que Tu tens para a nossa vida. Não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome e para a glória de Jesus, Senhor, nós oramos e já Te agradecemos. Amém. Irmãos, nós vamos então, hoje, continuar, queridos? Nós vamos terminar no próximo domingo o tema Armadura de Deus. Então, hoje nós vamos para Efésios, capítulo 6, continuando ainda o versículo 17. Efésios 6, 17. Bom, a primeira parte do versículo, queridos, nós já vimos. Tomai também o capacete da salvação. Nós vamos agora para a parte B. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É aqui que nós vamos nos ater hoje. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, vamos falar um pouco dessa espada? A gente tem que contextualizar com aquilo que o apóstolo Paulo está descrevendo, Ele está descrevendo a armadura de um legionário romano. Então, nós temos que entender isso. Bom, a palavra espada que o apóstolo Paulo usa aí, irmãos, e ele vai usar a mesma palavra lá em Hebreus 4, que nós vamos ver daqui a pouco, é machaira ou macaira, alguns pronunciam assim. A machaira, queridos, é uma espada de aproximadamente 50 centímetros de comprimento. Qual é o diferencial desta espada? Vamos mostrar, então, para vocês verem o que é isso aqui. Ok? Aí, vocês estão vendo na tela a machaira. Está observando que ela é uma espada, que ela tem o quê? Ela tem um dos lados aí, meio, vamos dizer assim, meio torto, meio curvado, ok? Ela é uma espada, queridos, chamada de espada de 2 gumes. Ela era extremamente mortal, afiada em ambos os lados. Aqui a gente teria a mesma, de uma maneira diferente, para vocês verem, isso é uma réplica, Aquela lá seria algo mais antigo. Então, queridos, essa é a machaira, Ela não é uma espada reta. E outra coisa, ela não é uma espada longa. Ela é relativamente curta comparado com as espadas, que outros usavam naquela época. Queridos, o fato dela ter essa virada, que vocês estão vendo aí, essa parte mais côncava, E o fato dela ter os 2 lados muito afiados, tornavam essa espada extremamente mortal, Ok. Quando o soldado estava numa luta, numa guerra, num campo aberto, o inimigo vinha na direção dele, com tudo. Essa espada, ela era uma espada de ataque extremamente certeira. Por quê? Porque antes do inimigo chegar no soldado, o soldado empunhava essa espada, conseguia cravar geralmente, Não quer dizer que o tempo todo. Geralmente, ele cravava essa espada nas entranhas.
Você sabe que as partes das entranhas é a parte abdominal aqui, né? Ele cravava essa parte nas entranhas do inimigo. Gente, essa aula, vocês vão achar que ela é meio sanguinária hoje, mas tem que explicar, né? Então, vamos lá. Ele enfiava essa espada, então, nas entranhas do inimigo, girava ela e puxava. O que acontecia aí? Vinha tudo, entendeu? Dilacerava o corpo do inimigo. Ele não tinha chance nenhuma de chegar perto do soldado. Então, essa arma, queridos, essa espada, ela é extremamente feroz. Ela é uma espada mortal, sem misericórdia do inimigo. E de ataque. Ao mesmo tempo também, né, acabava defendendo ele antes que o inimigo chegasse, mas era de ataque. Vai fazendo uma analogia na sua cabeça com o que essa arma fazia na mão do legionário romano e o que tem a ver com a nossa vida. Ok? Nós estamos falando de armas espirituais, irmãos. Bom, como vocês viram, então, continuando aí, o começo do versículo 17, ele fala, tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra. A gente viu semana passada que essa palavra tomai, tá? Decomai, tá lá. Não é pegar, é receber. Então, aqui vocês estão vendo uma outra coisa, tá? A espada, assim como o capacete, eles eram o quê? O soldado recebia, tá? Do seu superior também. Então, essa espada, queridos, nós recebemos através do Espírito Santo. Por quê? Porque ela é a espada do Espírito Santo, ok? Ela é dele. E ele que transfere isso para nós, tá? A palavra Espírito aí é Espírito Santo, né, que nós vamos ver aí. E o que significa, então, esse versículo quando ele fala? Tomai, ou vamos colocar, então, no original, recebei a espada, que vocês já viram como é que ela era, das mãos do Espírito, que é o Espírito Santo, que é, o que essa espada é? A palavra de Deus. Então, vamos lá. O que isso significa? Eu já vi com vocês em aulas passadas, só recordando, a palavra que aparece aí no grego para palavra é rema, tá? Nós vimos isso já. Rema é a palavra que o Espírito Santo usa, que nada mais é do que a palavra de Deus. Então, quando nós estamos lendo a Bíblia é o Logos, ok, irmãos? A Bíblia é o Logos de Deus, ok? Jesus também é o Logos. Quando nós estamos lendo a palavra, estudando a palavra, o Espírito Santo faz o quê? Ele pega isso que nós estamos lendo e transforma dentro de nós numa palavra rema. Essa é a palavra que aparece aí, ou seja, é a palavra que o Espírito Santo aplica na nossa vida para gerar transformação, para gerar mudança, para nos ensinar, para que nós aprendamos quem é Deus, para que a gente aprenda as promessas do Senhor, e tem mais, para que nós possamos ter autoridade nesta palavra. Então, por isso que essa espada é o Espírito Santo quem nos dá. Eu quero dizer o seguinte para vocês, queridos, qualquer pessoa pode ler a Bíblia, tá? Então, vocês têm que prestar muita atenção nisso. Só que a leitura da Bíblia para uma pessoa, aonde o Espírito Santo não vai trazer essa palavra para realmente transformar a vida da pessoa, é simplesmente uma leitura. Então, uma pessoa que lê a Bíblia e ela não tem ali o discernimento do Espírito Santo, aquilo se torna apenas um livro de literatura, ok? Então, o que acontece? Por isso que a gente entende o seguinte, qualquer um pode ter a espada, que é a palavra de Deus na mão. Qualquer pessoa pode ter uma Bíblia em casa. Mas nem todos podem ter o quê? Esta palavra rema, que provém do Espírito Santo de Deus, que usa essa palavra para nos transformar, para nos mudar, para gerar em nós o que? Autoridade espiritual. A gente só tem autoridade espiritual na Bíblia, quando nós temos o que? O Espírito Santo agindo. Existe um exemplo muito clássico disso, que eu quero falar rapidamente, que está lá em Mateus, capítulo 4. O versículo começa dizendo, queridos, que Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo. Ok? Então, Jesus foi para lá pelo Espírito Santo. Então, ele já estava
cheio do poder do Espírito Santo, vamos dizer assim, né? E quando ele está lá, depois de 40 dias, então, em jejum, o que vai acontecer? Apresenta-se Satanás. Essa espada não é justamente uma arma espiritual contra os nossos inimigos? Apresenta-se Satanás. Quando Satanás começa a oferecer para Jesus tudo aquilo que ele começa a falar, Jesus começa respondendo com a palavra. E o versículo 4 é muito claro aí, de Mateus 4. Jesus responde com a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, né? Então, só lendo aqui, o versículo 4, Mateus 4:4, ele diz assim, Jesus respondeu, está escrito. Ele está usando a palavra rema. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aí Satanás continua, vai lá de novo pela segunda vez e tenta Jesus de novo. E Jesus vai responder no versículo 6. O diabo agora, só tem um detalhe. Quando o diabo vai falar com Jesus pela segunda vez, o diabo usa a palavra. Quer ver o versículo 6 aqui? Ó, vou ler o 5 e o 6. Mateus 4, 5, 6. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. Levou Jesus, né? E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo. Olha o que o diabo faz. Olha como o diabo é astuto. Porque está escrito, é o diabo que está falando isso. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. E eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Queridos, o diabo cita o Salmo 91. Só que isso, irmãos, presta atenção. O diabo, para quem entrou agora, eu estou em Mateus 4, versículo 6. Só que o diabo está citando a Bíblia para ir contra Jesus, para vencer Jesus, para atacar ele. Só que o que acontece aqui? Ele não tem autoridade espiritual do Espírito Santo. O diabo não tem autoridade para citar a palavra de Deus. Então isso não surte efeito nenhum. Isso não se torna uma espada na mão do diabo. Mas Jesus tem. Ele tem autoridade para isso. E aí a gente vê no versículo 10. Olha Mateus 4, 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Aí o versículo 11 diz assim, com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Vocês estão vendo a diferença que é a espada do Espírito? Jesus vira e fala, retira-te daqui. Ele pega a espada e enfia nas entranhas de Satanás e puxa, irmãos. Porque está escrito, ao Senhor adorarás. Jesus fala isso cheio do Espírito Santo. Isso é usar a palavra de Deus na autoridade do Espírito Santo. Com isso, então, queridos, nós precisamos o quê? Nós precisamos conhecer a Bíblia. Né? Não tem como o Espírito Santo, né, transformar a palavra de Deus em nós numa espada, se nós não conhecemos a Bíblia. E como é que a gente conhece a Bíblia? Nós temos que ler a Bíblia, estudar a Bíblia. A Bíblia tem que fazer parte da nossa vida. Com isso, queridos, a gente começa a aplicar a Bíblia no nosso dia a dia. A gente começa a orar com a palavra. Orar com a palavra. Vou falar isso na semana que vem. Orar com a palavra. A palavra de Deus, queridos, então, ela é uma arma que nós precisamos utilizar. Para quê? Para nós nos defendermos, para nós atacarmos quando Satanás investe contra nós. Mas ela também é uma arma poderosa de ataque contra o pecado. Ó, de ataque contra o pecado. O pecado que tenazmente nos assedia, a tentação que nos assedia. O diabo não foi lá para tentar fazer Jesus pecar, assediar ele. Ele usou a autoridade da palavra. Então, o pecado não terá domínio sobre nós, queridos, porque o Espírito Santo está em nós, usando a palavra para nos dar essa autoridade. Por isso que a gente tem condição hoje de lutar não só contra o diabo e os seus demônios, mas também de dizer não para o pecado, para o mundo. Bom, queridos, precisamos saber usar a palavra. A gente tem que saber usar a Bíblia. Para isso a gente tem um texto, um outro texto. 2 Timóteo 2,15. É conhecido de todos nós, né? Que diz assim, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar,
que maneja bem a palavra da verdade. Olha lá. Procura apresentar-te. Precisamos nos apresentar diante de Deus de maneira aprovada, aceitável. Quem é que nos torna aceitável diante de Deus? O sangue de Jesus. O que ele fez por nós na cruz, a salvação que está em nós, queridos. Então, Jesus nos torna aceitável diante de Deus. Procura apresentar-te diante de Deus aprovado, aceitável. Tá? Como obreiro, como um trabalhador, como alguém que está o quê? Servindo a Cristo. Isso é o obreiro, né? Aquele que é comissionado por Deus através do Espírito Santo, para quê? Para servir a Ele, em todo instante. Como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que não é envergonhado, que não é desonrado. Nós, então, queridos, não somos envergonhados, não somos desonrados. Por quê? Por quê? Agora vem o porquê. Porque nós aprendemos a manejar bem a palavra. Manejar é manipular com precisão, é fazer corretamente, é conhecer e manusear de maneira correta. Se alguém vai usar um instrumento, queridos, qualquer instrumento aí, precisa saber usar esse instrumento de maneira correta, manusear com precisão, senão vai ser até perigoso, né? Vai dar problema. Então, é isso que a Bíblia está falando aqui nesse versículo. Nós somos aceitáveis diante de Deus através de Jesus, tá? Para sermos o quê? Para sermos portadores da palavra do Senhor, obreiros, ok? Que não se envergonha. Por quê? Porque maneja, conhece a palavra de Deus. Conhece, maneja bem a palavra da verdade. Então, aqui, a Bíblia está dizendo que esta palavra é aletheia, no grego, da verdade. Significa a palavra da verdade absoluta, o logos dos fatos verdadeiros, o logos das verdades absolutas de Deus. Então, é assim que nós temos que ser. Para vencer o inimigo com essa espada, a gente tem que ser aceitável diante de Deus. Pessoas que não se envergonham, por quê? Porque nós somos aceitos e manejam, conhecem a palavra, sabe usar a palavra. Tem gente que usa a palavra de maneira errada, para o seu bel prazer, para satisfazer a sua carne. Isso aí não é usar a espada, não vai surtir efeito. A gente tem que usar essa espada, manejar essa palavra para a glória de Deus. Quando é usado para a glória de Deus, se torna uma arma poderosa nas nossas mãos, e o diabo tem que correr, tem que se afastar. Queridos, o que essa espada, então, ela realiza em nós? O que ela faz na nossa vida? Ela tem que fazer alguma coisa, né? Algo tem que acontecer em nós através da palavra, dessa espada. Agora nós vamos para outro texto, que está em Hebreus 4:12, ok? Hebreus 4:12. Então diz assim o versículo: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Ó, a machária aparece aí, tá? E penetra até o ponto de dividir. No original não é bem assim, tá? No original é assim, queridos, e penetra até a divisão da, ok? E penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, quando você entende aqui na língua portuguesa, penetra até o ponto de dividir, na verdade a gente tem que entender que é até a divisão, ok? Da alma e do espírito, ou seja, ela vai penetrando na alma, tanto na alma como no espírito. Ela penetra tanto na medula, como ela penetra onde? Nas juntas. E é apta para discernir pensamentos e propósitos. Irmãos, vamos entender? Ele começa assim, ó, a palavra de Deus é viva. Ele está começando com essa palavra, é viva. Entenda hoje, eu e você, a palavra de Deus, ela gera vida. A palavra de Deus, ela se mantém viva ao longo dos séculos.
Um exemplo claro que eu poderia dar para vocês é o seguinte: se nós estamos estudando isso aqui hoje, amanhã a gente vai ler isso aqui de novo, o Espírito Santo vai nos ensinar isso de uma maneira nova, viva, vai acrescentar mais. Ela é dinâmica. A palavra é dinâmica, ela não é como um livro de romance, que você leu ali uma literatura e aquilo está escrito e acabou. Não. A palavra de Deus é isso que o Espírito Santo faz em nós. Ela vai gerando algo dinâmico, ela vai gerando vida. Cada vez que você lê, você vai aprendendo mais. E o mesmo texto, tá? Se você lê a Bíblia todos os anos de cabo a rabo e se propor a estudar de Gênesis a Apocalipse, vai aprendendo cada vez mais. Ela vai gerando vida, cada vez mais. Então a palavra, ela é viva, tá? A vida, ela gera vida em suas mais variadas formas. Então, veja bem, ela gera vida em nós em tudo que diz respeito a estarmos vivos. Vivo fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, isso é vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela gera vida. O que mais? Está falando que ela é eficaz. Então, o versículo está dizendo, ela é viva e eficaz. Irmãos, olha que interessante. A palavra grega para eficaz é energis. O que te lembra energis? Não te lembra energia? É daí que vem. A palavra energia, ela está originária exatamente disso aí, tá? Energis. Vou dar aqui um exemplo agora, vamos entrar de novo então no mundo dos seres vivos, né? Para nós entendermos. Um ser, queridos, um ser vivo na natureza, ele pode estar em determinado momento em estado de dormência. Algumas plantas fazem isso, tá? Algumas sementes temporariamente param o seu desenvolvimento, ou seja, diminui o quê? A sua atividade metabólica. O que é a atividade metabólica daquela planta, daquela semente? É a atividade que produz energia. Ó, tá ligado na palavra, tá? Para a atividade energética daquela planta, torna ela em estado de dormência. Aparentemente, ela não tem sinais vitais, mas ela está viva. Só que ela está em estado de dormência. Por que ela faz isso, a planta? Por causa de algumas condições climáticas, ok? Condições do ambiente, falta de água, falta de nutriente, alguma coisa acontece ali que faz ela entrar nesse período. Após a mudança do que está fazendo ela ficar em estado de dormência, após a mudança do clima, do relevo, do solo, do que está acontecendo ali, o que ela faz? Ela volta no seu estado metabólico original. Ela volta a produzir energia. E essa energia, então, que ela vai começar de novo a produzir, vai gerar o quê? Ela vai germinar, vai produzir folhas, flores e frutos. Queridos irmãos, a palavra de Deus tira a gente da dormência espiritual. A palavra de Deus nos tira desse estado que de letargia emocional que muitas vezes nós estamos vivendo. A palavra de Deus, queridos, ela produz em nós a energia suficiente, ela é energética, eficaz para fazer com que a gente todos os dias produza o quê? Fruto. Comparando a gente com uma planta, digamos assim, né? Fruto. Então, ela tem que gerar em nós frutos. Quando nós somos o quê? Quando nós somos pessoas salvas pelo Senhor Jesus Cristo, que está em estado de dormência, nós não estamos gerando fruto. O que é gerar fruto? É manifestar o fruto do Espírito Santo. É manifestar as obras de Deus. Do quê? Não só de levar a salvação, mas de ser o que? O portador das boas obras por aquilo que eu sou. De manifestar o fruto do Espírito. Isso que a palavra de Deus é eficaz para gerar em nós. E quando nós estamos produzindo isso, quando ela está gerando essa energia em nós, ela se torna uma potente arma de ataque contra os inimigos. Porque nós estamos produzindo frutos. Né? Há um texto, queridos irmãos, que eu quero ler aqui para vocês, que está na palavra de Deus, que está em Isaías 55:11, que diz assim, ó. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia,
mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra de Deus, queridos, ela não volta vazia, ela tem que gerar em nós essa mudança, essa produção de frutos, né? Ela tem que gerar o quê? Essa energia em nós de produzirmos algo, de estarmos o quê? De estarmos conectados com o Senhor em autoridade no Espírito Santo. Por isso eu poderia terminar essa parte do eficaz dizendo que a palavra sempre nos desafia a tomarmos uma posição diante de Deus em nossa vida diária, de estarmos cada vez mais buscando obedecer a Deus. A palavra de Deus nos desafia a tomar posição de obediência, irmãos. Tá? Bom, continuando aqui. Ela é cortante, então ela é viva, eficaz e mais cortante. Ela é mais cortante. A macaira, ela é cortante como uma espada de 2 gumes. Está dizendo aí o versículo de Hebreus 4:12. Ela é cortante como uma espada de 2 gumes. Isso diz o que para nós, queridos? Isso é uma analogia do seguinte: a espada, que é a palavra de Deus, ela tanto é para salvação como para julgamento. Vocês sabiam disso? A palavra transmite salvação e julgamento. Ela transmite julgamento para aquele que não aceita, para aquele que não crê na palavra. E ela transmite salvação para aquele que crê, para aquele que lê, para aquele que permite que o Espírito Santo transforme a pessoa. 2 textos aqui, Apocalipse 19:15. Sai da sua boca, está falando de Jesus, tá? Uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Ó aqui, ó, a espada, que é a palavra, tá? Na pessoa de Jesus Cristo. E pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então ela é uma espada que serve para julgamento. Olha o outro texto, João 5:24, diz assim: em verdade vos digo, Jesus está falando, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então a palavra, queridos, ela é cortante como espada de 2 gumes, porque ela serve tanto para julgamento, ou seja, para condenação daquele que não crê, como para salvação daquele que crê, né? E o que mais que ela faz aqui? Cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra. Então a espada penetra em algumas coisas aí, até a divisão da. A espada, queridos, ela é penetrante. Ela penetra em todas as facetas da vida humana. Ela penetra em tudo. A palavra de Deus entra no mais profundo daquilo que nem eu e você imaginamos aonde ela pode entrar. João 12:48. Em quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido intenções do nosso coração, queridos. Então ela vai lá no mais profundo, ela penetra para ver a intenção da alma. Porque Deus, ele não vê só o que a gente está falando. Mas Deus, ele vai penetrar lá no profundo da alma, vai julgar o profundo da alma. Tem outro texto que diz o seguinte aqui, Salmo 139, versículos de 1-3. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. A palavra de Deus, querido, está penetrando lá no mais profundo. O Senhor conhece e esquadrinha os meus caminhos. O Senhor, então, através da sua palavra, traz à tona aquilo que está no mais profundo do nosso ser. Revela. Tá? O Senhor, através da sua palavra, então, a palavra de Deus, ela expõe e revela os motivos mais escondidos do coração do homem.
Então, irmãos, isso aqui para nós tem que servir de exortação, ok? Se nós temos coisas que estão mais escondidas no mais profundo da nossa alma, a palavra de Deus vai trazer isso à tona. Não para nos envergonhar, mas para nós nos arrependermos. Vai trazer. A palavra de Deus, ela revela a alma e o espírito do homem. Ela perscruta o mais íntimo dos pensamentos. Aquele pensamento que você fala que ninguém está vendo. A palavra de Deus está entrando lá. E os propósitos, as ideias e as intenções. Continuando o versículo, queridos. Então, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Eu quero começar falando aqui de juntas e medulas antes de ir para alma e espírito. Irmãos, o que é medula na palavra de Deus? A palavra no original aí é tutano, tá? Tutano. Então, a palavra de Deus, ela penetra no tutano. Quando ele estava escrevendo isso, o que ele estava pensando aí? Estava pensando num material gelatinoso que tem dentro dos nossos ossos. Tá? Vamos trazer isso agora para os nossos dias, ok? O que é essa medula? Essa medula chama medula óssea, também chamada de tutano. Ela está presente dentro de alguns ossos e ela tem uma participação importantíssima em nós, no nosso corpo. A medula, queridos, através de células chamadas células-tronco, elas produzem em nós as células do sangue. Então, o que a medula faz? Essa espada penetra na medula, ela vai lá, a palavra de Deus vai lá. A medula óssea, ela produz as hemácias, que são células vermelhas do sangue. O que sangue é na Bíblia? É vida, tá? As hemácias, que são as células vermelhas, carregam oxigênio para dentro do nosso corpo. Se as hemácias não carregarem oxigênio, não tem vida. A gente morre, porque o oxigênio não entra. Então, ó, a espada penetra lá nos glóbulos vermelhos para produzir vida no nosso sangue, para correr vida. Mas a medula também produz glóbulos brancos, que são células de defesa. Então, queridos, vamos fazer uma analogia. A espada, que é a palavra de Deus, ela produz em nós defesa. Quando nós temos a palavra de Deus, o conhecimento dela, a autoridade dela, nós temos como nos defender. Produz defesa. Mas a medula também produz uma terceira célula. Todas essas células estão no sangue, tá, queridos? Produz uma terceira célula. Que célula seria essa? Seriam as plaquetas. Ok? Para que servem as plaquetas? As plaquetas servem para a manutenção dos vasos sanguíneos, para impedir hemorragias. Então, a espada, ela vai o quê? Lá na nossa medula, vai lá no nosso tutano, para quê? Para impedir que Satanás nos fira e produza em nós o quê? Hemorragia espiritual, emocional, que a gente entre em desespero. Então, ela gera isso também. Olha que coisa tremenda que nós podemos aprender, queridos, com a espada. Então, isso tudo seria a medula. Mas ela também penetra em outro lugar, penetra nas juntas. Então, são juntas e medulas. Essas juntas aí, irmãos, é tendão, articulação. Então, nós sabemos que as articulações estão presentes no ligamento de um osso com o outro. Está presente também aonde? Está presente na ligação da musculatura com o osso. Então, para que serve essa articulação, esse tendão, essas juntas? Permite movimentos, tá? Movimentos, e permite o equilíbrio. Se nós não tivéssemos esses tendões, essas juntas, essas articulações, quando a gente fosse se movimentar, batia um osso no outro, quebrava tudo e a gente não saía do lugar. Ia ter quebra de ossos. Então, permite também o quê? Além do movimento, permite equilíbrio. E aí, isso nos faz lembrar, né, do tendão de Aquiles. Que está onde? Que está lá embaixo na panturrilha. Então, se a gente ferir esse tendão, a gente perde o equilíbrio. Certo, queridos? E a gente cai. Vale lembrar aqui, queridos, duas coisas importantes aqui, rapidamente, que eu preciso falar, né? Esse movimento, então, que a espada, que a palavra de Deus gera em nós,
é um movimento que a gente pode entender que é aquele que vai gerando transformação. Esse movimento, queridos, é a cada dia nós vamos avançando no terreno do diabo, que é o dia a dia da nossa vida. Nós vamos avançando no dia a dia do nosso viver, e isso vai gerando o quê? Nós vamos em movimento, nos movimentando na autoridade do Espírito Santo, através do conhecimento da palavra de Deus, para quando as situações difíceis se apresentarem diante de nós, nós podemos continuar nos movendo. A gente não paralisa. Muitas vezes, queridos, o que está nos acontecendo no dia a dia, e o diabo usa isso, é para nos paralisar, fazer com que a gente não saia do lugar. E quando a gente paralisa ali, muitas vezes nós perdemos o equilíbrio e a gente cai. Então a palavra de Deus, ela vai fazer isso, ela vai nos permitir esse movimento. Eu quero citar o exemplo de Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, diz a Bíblia, pairava sobre a face do abismo. Queridos, o Espírito Santo pairava. Sabe o que é essa palavra? Pairar é gerar movimento. Enquanto o Espírito Santo gerava movimento no meio do nada, porque não existia nada. Enquanto o Espírito Santo gerava movimento no meio do caos, do nada, o que Deus ia fazendo? Haja luz. A palavra. O Espírito Santo gerava movimento através do quê? Do poder criativo, criador de Deus, através da sua palavra, para gerar e criar todas as coisas. Traz isso para a tua vida, a espada faz isso. Ela gera, o Espírito Santo gera em nós um movimento quando nós usamos a palavra de Deus, quando nós pegamos uma promessa do Senhor para nós, quando nós vemos algo que está escrito lá na palavra, aquilo o Espírito Santo vai gerando esse movimento, e Deus, através do seu poder criador, que só Ele consegue fazer isso, vai fazendo o quê? Vai nos fazendo entender, vai nos fazendo conhecer, vai nos fazendo viver e avançar no nosso dia a dia através da palavra, e a gente não cai, a gente não paralisa. Ficou claro isso, irmãos? Isso é muito profundo, queridos. Se vocês não estiverem entendendo, vocês podem me parar, tá? Que aí a gente retoma isso aí. Bom, queridos, falta-me falar aqui da alma, tá? Que também é muito profundo o assunto, e falta nos falar do espírito. Posso caminhar um pouquinho mais com vocês, ok? Tudo bem? Vocês me permitem caminhar mais um pouco? Vamos lá? Alma, não vou demorar, tá? Vamos lá, alma. Então separa, vamos lá. Penetra até a divisão de juntas e medulas. E também vai penetrar até a divisão de alma e espírito. Queridos, a alma aqui é psique, no grego. No hebraico é nefesh. Vou rapidamente falar isso aqui para a gente não demorar, tá? Ela é portadora das experiências conscientes e inconscientes que nós temos. É o centro da inteligência, faz parte da mente, ok? A alma faz parte da mente. É o centro emocional, é a vida como um todo. A psique, ela é considerada algo permanente numa pessoa. A pessoa recebe a responsabilidade daquilo que ela faz com a sua alma, com a sua psique. Ok? Então, o que a gente vai mandar para dentro da psique? É responsabilidade nossa, tá? Queridos, a alma aqui também faz parte da nossa personalidade, é o nosso eu. Lembrando que o nosso eu está caído, tá? Então, a psique, ela está com problemas, ela precisa ser salva pelo Senhor Jesus. Ela é a sede da percepção, a sede do prazer, a sede da vontade, a sede do raciocínio. A cultura grega, olha que interessante aqui, queridos, ela divide a alma em 3 partes. Logismos, que é o nosso raciocínio. A outra parte, timos, tudo que faz parte da alma, que seriam as nossas emoções, né? Desculpa, a vontade. Logismos é o raciocínio. Timos é a vontade. E a terceira parte, epitímia, que são as emoções. Então, a nossa alma, ela possui raciocínio,
ela possui vontade e ela possui emoção. Interessante que quando a salvação de Jesus nos atinge, ela atinge essas 3 áreas, tá? Quem faz classe de catecúmenos entende isso. A salvação atinge vontade, emoção e raciocínio, mente. É aí que a palavra de Deus tem que entrar. É nesta faceta, nas 3 facetas da alma, que a palavra de Deus tem que gerar o quê? Vida. A cultura grega diz que o grande inimigo da alma é a paté. Ai, Sandra, estamos falando de paté. Não, é a paté. O que é paté? São as paixões carnais. O grande inimigo da nossa alma, que o diabo usa, porque nós temos o quê? A natureza humana caída, a nossa psique, queridos. Nossa alma precisa de salvação. Nosso eu precisa de salvação. O eu está caído. O que o diabo faz? Através das paixões carnais, ele ataca ali. Então, essa espada tem que dilacerar o quê? As paixões carnais que vêm sobre nós. Onde está esse texto, Sandra? 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, contra a psique. Então, olha aqui, as paixões carnais são inimigas da nossa alma. Então, a gente tem que entrar com a espada ali, nas paixões carnais, impedir ali, evitar ali. Alguns atributos de Deus, então, queridos, foram colocados no homem através da nossa alma, através da nossa psique. Que atributos são esses? Capacidade de ter vontade própria, capacidade de raciocinar e de ter sentimentos. E, queridos, a psique, então, ela está sujeita tanto à salvação como à condenação eterna. Então, o Espírito Santo, através da sua palavra, tem que gerar o quê? Tem que gerar em nós transformação suficiente na nossa vontade, no nosso raciocínio e na nossa emoção, para que nós não fiquemos sujeitos às paixões carnais. Última coisa, e agora eu vou finalizar aqui. Alma e espírito. O espírito aqui no caso é o ruá, o pneuma. Espírito, queridos, significa sopro, vento, hálito, respiração. É princípio vital que está em nós, queridos. No pensamento grego, o ar que as pessoas respiram era considerado o portador do espírito. Olha isso aqui, está entrando vida. Por isso que o grego acha que isso aqui é portador do espírito. Ele achava que quando a gente respirava, mandava o espírito para dentro. Na verdade, o que isso significa então, queridos? O espírito, o pneuma aí, que aparece na palavra de Deus, é poder formativo do homem, é o elo mediante o qual nós temos o quê? É o elo que nos leva a Deus. É o elo que nos conecta com o Deus. O espírito aqui, queridos, é o elo que tira a gente do imanente. Nós vivemos no imanente. O que é viver no imanente? Nós vivemos no material. Nós temos um corpo material. Isso é ser imanente. Nós estamos na terra. Então, nós vivemos no imanente. O que o espírito faz aí? Essa palavra aí, pneuma. Pega essa nossa vida material, imanente, e nos conecta com o transcendente, com Deus. Então, nos permite o quê? Estarmos na presença de Deus e entendermos quem Ele é. É isso que o Espírito faz. Tem um texto aqui, Provérbios 20 e 27. Diz assim: o Espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual Ele esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, você está percebendo que o Espírito é o que? É a lâmpada, é a luz que nos conecta com Deus. Quem é que faz isso? O Espírito Santo, através da palavra. Então, queridos, esse Espírito é a força vital, o sopro de Deus que nos é dado para que nós possamos nos conectar com Ele. Isso é o Espírito de Deus. É interessante notar que quando você vai lá em Ezequiel, capítulo 37, no Vale de Ossos Secos, a palavra diz lá que Deus falou assim para Ezequiel: profetiza através da palavra sobre todos esses, tinha um monte de esqueleto lá, naquele vale, tudo esqueleto. Profetiza esses esqueletos para que eles comecem o quê?
comecem a se mover. E aí o esqueleto começa osso com osso, vem o tendão, vem a carne, tudo que nós falamos aqui. Osso, tendão, sangue, carne, músculo. E aí se torna um ser humano. Aqueles ossos começam de novo a se tornar seres humanos. Só que eles estão parados. Aí o que Deus fala para Ezequiel? Sopra o Espírito, para que eles vivam. E aí começa o movimento, o sopro, e eles começam a se erguer. E se torna um exército de pessoas, de almas, conectadas com Deus através do seu Santo Espírito. Tá vendo aí que está se usando o quê? A palavra, porque Ezequiel está usando o poder da palavra. E está se usando o quê? O Espírito Santo, o poder dele gerar vida. Queridos, eu vou parar aqui, tá? Eu vou continuar semana que vem para falar o finalzinho de Hebreus 4:12, que na verdade também a palavra de Deus, ela é apta para discernir pensamentos e propósitos. E aí eu vou entrar na questão do orar a palavra através do Espírito Santo. Essas duas coisas eu vou fazer semana que vem. Então hoje vocês entenderam o que essa espada faz, né? É uma espada de 2 gumes. Ela é tanto para salvação como para condenação, mas ela tem que o quê? Penetrar no mais profundo do nosso ser para gerar tudo isso que nós acabamos de falar como um ataque, tanto contra o pecado que nos assedia, contra o próprio diabo e seus demônios que usam as nossas paixões carnais para o quê? Para nos paralisar, para nos fazerem entrar em estado de dormência, para nos impedir de gerar frutos. Então, a espada, ela vai o quê? Ela vai ser uma arma de defesa para que nada disso nos aconteça no nosso dia a dia. Amém, irmãos? Passei um pouquinho da hora, mas nós estamos finalizando e semana que vem eu finalizo totalmente essa parte da armadura de Deus. Certo, queridos? Vamos ter uma palavra de oração, então? Senhor, nós estamos na Tua presença, Senhor. Nós sabemos que a palavra não volta vazia. Tua palavra cumpre o teu propósito, Senhor, ela é geradora de vida. Por isso nós clamamos agora que em nome de Jesus nós possamos neste dia ser incomodados, ó Pai, para aprender a tua palavra. Que o teu Santo Espírito nos incomode todos os dias, Senhor, a estarmos como obreiros aprovados, que maneja bem a palavra da verdade. Senhor, que o teu Santo Espírito, ó Deus, possa gerar em nós tudo aquilo que nós estamos aprendendo na tua palavra. O poder, Senhor, necessário da autoridade espiritual para nós vencermos o pecado. Que quando ele vier, porque ele vem o tempo todo para nos assediar, que nós podemos, através da autoridade da tua palavra, dizer não para o pecado. E automaticamente, Senhor, energicamente, Senhor, também paralisar as obras de Satanás contra nós. Em nome de Jesus, Pai. Para que nós possamos, ó Deus, desta maneira, fazer a tua obra. Para que nós possamos, dessa maneira, como igreja, Senhor, pregar a tua palavra, Senhor Deus, para que nós possamos, dessa maneira, ser atalaias do Senhor, que caminham sobre a terra na autoridade da palavra de Deus, Senhor. Por isso, perscruta, vai no mais profundo do nosso ser. Se há em nós, Senhor, caminhos maus, pensamentos profundos, ó Deus, pecados enraizados, que nós não confessamos, que nós estamos praticando, que isso tudo agora venha à tona e caia por terra na nossa vida e nós possamos confessar e abandonar em nome de Jesus, que essa palavra nos transforme hoje dessa maneira, para a honra e para a glória do teu nome, Senhor. Em nome e para a glória de Jesus nós oramos e já te agradecemos. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe.